Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que a gente está aqui, né, Denise? Ufa, hein? É a bênção. Bom demais saber que mais uma semana Deus nos protegeu, Deus nos guiou, Deus nos orientou, Deus cuidou da gente, né? Deus fez tanta coisa boa, não fez esses dias? Glória a Deus. Deus fez coisa boa na tua vida esses dias? Fez? Eita, coisa boa. Eu gosto de falar das coisas que Deus fez, sabe? Tô suando, né, missionário? Meu Deus do céu. Isso que dá. É, irmão. É o fogo. Cara, o negócio tá ficando chique aqui embaixo. É igual o celular do Lucas. Tá chique. Gosto de recordar e estar lembrando e estar falando com os amigos das coisas que Deus fez em nossas vidas. Recordar é fazer com que a gente não esfrie, sabe? Lembrar das coisas que Deus faz é como você falar assim: eu sou grato. Quando você recorda, você está dizendo para o Senhor, para Deus: eu não esqueci. Eu não esqueci do que o Senhor fez aquele dia na minha vida. Quando você recorda, quando você comenta de Deus para alguém, quando você fala de Deus numa roda de amigos, numa roda de família, numa roda de parentes, você vai estar sempre falando para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou desta casa, o Senhor cuidou deste lar. O Senhor, em algum momento, na minha ingratidão, no meu modo indisciplinar de ser, o Senhor pegou na minha mão como um bom pai faz, me orientou, cuidou de mim, puxou minha orelha, me colocou no caminho certo e me ensinou o caminho para seguir. Muitas vezes ainda eu comecei a falhar de novo, Pai, continuei falhando, mas mesmo assim as tuas misericórdias me alcançaram e o Senhor me colocou de novo na rota certa. E Deus, Ele vai fazendo isso com a gente constantemente. Constantemente, para que a gente possa entender o que é cada vez mais ser feliz sendo obediente ao Senhor. Eu vi esses dias também alguém falando assim: de nada vai adiantar, né? E o assunto nem era espiritual, mas de nada vai adiantar se não houver um negocinho chamado disciplina. Aí eu começo a analisar as pessoas que são indisciplinadas. Elas nunca estão bem. As pessoas que são indisciplinadas, elas nunca estão bem. Elas sempre estão correndo atrás da sua própria teimosia, dos seus próprios erros, ou de alguns sonhos que em algum momento da vida se perderam e pela falta de disciplina não conseguiu ir atrás deles mais. As pessoas podem se tornar até amargas por serem disciplinadas. Pessoas indisciplinadas, elas acabam entrando numa cilada, numa armadilha. E quando a gente traz para o mundo espiritual, é isso mesmo que o inimigo das nossas vidas quer. Que a gente seja indisciplinado. Que a gente não seja disciplinado, que a gente passe longe da disciplina, longe da correção, longe do caminho que é andar bacana com Deus. Longe. E por isso que a gente vai vivendo algumas lutas, e às vezes se pergunta por que isso, por que aquilo, sendo que talvez a gente precisaria só de uma pergunta para nós mesmos, e olhar para dentro de nós e falar assim: será que eu estou sendo disciplinado? Será que eu estou fazendo o mesmo que Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou fazendo o que eu quero fazer? Tem um homem chamado Pedro na Bíblia, que enquanto ele foi um cara indisciplinado, ele pagava um alto preço por isso. Enquanto ele foi um cara turrão, um cara teimoso, um cara ignorante, um cara difícil de lidar, ele só perdia. Por mais que ele tivesse um coração bom, ele perdia pelas suas colocações, pelas suas atitudes. E a gente vai vendo que pessoas que não buscam essa transformação na vida, elas vão perdendo. Não vai ganhar nada. E andar com Deus é isso.
é querer essa transformação, é querer ser mudado. Mas a partir do momento que eu aceito caminhar com Jesus, eu preciso entender algo na minha vida. Eu preciso buscar disciplina. Eu preciso ser disciplinado com o Senhor. E é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E a gente vai ver que Pedro, ele é transformado quando ele entende que realmente o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida na vida dele. É aí que é a mudança. Aí aquele Pedro turrão, aquele Pedro difícil, aquele Pedro ignorantão, vai se transformando num cara manso, num cara mais calmo, num cara mais centrado, num cara mais equilibrado, a ponto de levantar diante de um sinédrio, diante de juízes, diante de pessoas poderosas, e pregar o Evangelho. E é isso que os crentes obedientes, os crentes disciplinados, precisam fazer nessa terra: pregar o Evangelho. Seja ele lá na sua roda de amigos, seja ele lá na sua parentela, seja ele onde quer que seja num restaurante, num bate-papo ali com os amigos, com o cliente, com o fornecedor, com quem quer que seja, com o funcionário, você com o seu patrão, e assim vai. Porque quem busca está cheio de Deus, quer falar dele o tempo todo, quer agradecer nele o tempo todo, quer lembrar daqueles assuntos lá e dar risada. Fala: lembra quando a gente fazia aquilo, fazia assado? Lembra quando o Will foi jogar bola, quando se converteu, tomou a caneta do pastor? Não tomou a caneta do pastor? Não foi não. Mas o filho foi. Ah, foi. Não espalha. A gente vai vendo que é assim as coisas com Deus. Eu lembro também, não posso esquecer, de um cara chamado Jeremias. O pastor sempre cita Jeremias quando a gente fala de lembranças. Pensa num cara que ficou com medo de prosseguir, foi Jeremias. Pensou em parar, pensou em desistir. Mas o que a Bíblia vai dizer é que toda vez que Jeremias tinha esse sentimento, vinha outro sentimento dentro dele. Toda vez que dava uma desistência para Jeremias sentia algo que ele declara na sua palavra, que ele diz assim: ó, eu sinto algo arder dentro de mim, para que eu não pare de falar de Deus, para que eu não pare de pregar sobre Ele, para que eu não pare de falar dele. Mas Jeremias, você está vendo morte, está vendo dor, está vendo tristeza depois da Babilônia, como que faz? Eu vou continuar pregando, eu vou continuar avançando. Eu posso chorar, pode doer, mas eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando do meu Deus. A palavra de hoje está lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Atos, capítulo 1. Quem achou, diga bem. E se pudesse colocar de pé, eu agradeço em nome de Jesus. Então eles voltaram para Jerusalém. Verso 12 a seguir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de um quilômetro. Assim que chegaram, subiram ao grande aposento, onde se hospedavam, estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos,
Era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, ainda que no outro campo outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós aos céus, é fundamental que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então propuseram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram: do Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens tens escolhidos para assumir a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Feche teus olhos sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano eterno Pai, na tua santa e rica presença que nós permanecemos, Senhor. E eu te agradeço porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estão, todas as famílias representadas, Pai. Obrigado pelas nossas crianças, Senhor. Obrigado pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado, Pai amado, porque em todo o tempo o Senhor tem nos abençoado. Amém. Pai, em nome de Jesus, assim como lhe peço em cada oportunidade, eu lhe peço mais uma vez, que cada palavra que sair da minha boca seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Amém. E tudo que for dito neste lugar, Papai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória e seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Pode ser assim. Uma passagem muito conhecida de todos, eu creio, onde aparece aqui um verdadeiro líder, um homem que decide ser transformado, como já disse, decide seguir em frente, decide ser obediente, decide ser um cara disciplinado e decide fazer tudo para que Cristo seja o centro da vida dele. Então Pedro se torna um homem cristocêntrico. Cristocêntrico. E meditando nessa mensagem, analisando a palavra de Deus, eu falei: é isso que Pedro se tornou. Exatamente isso. E como é bom você lidar com pessoas assim, com pessoas que têm centro, no centro da sua vida Jesus Cristo, o centro de tudo. Tudo é Jesus. Tudo tem que passar por Jesus Cristo. Cada decisão, cada amizade, cada sonho, cada projeto, cada escolha, tudo tem que passar por Jesus. E Pedro, ele toma essa decisão de ser assim na vida dele, a ponto de se tornar um homem cada vez mais forte espiritual, de tomar a frente de uma igreja. E a gente vê que Deus, ele pede isso a mim todo dia, a você todo dia, para que a gente faça de Cristo a prioridade da nossa vida, em tudo. Muitas vezes a gente vai ver que na caminhada uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, e Jesus, ele chama a atenção da gente toda hora para falar: vem para cá, não se vai para aí. Ah, mas eu acho bacana essa ideia, eu acho bacana essa decisão, eu acho bacana seguir esse curso. Mas consultou Jesus, conversou com Ele. Eu digo isso constantemente nesse ministério. O Senhor vai sempre te mandar um sinal, Ele vai sempre te dar um toque, Ele vai sempre te avisar se as coisas estão de acordo com a vontade dEle ou não. E assim foi na vida de Pedro também. E o que chama muita atenção, que aqui na escolha de Matias, por exemplo, a gente vai ver que no comecinho, quando a gente começou a ler,
quando eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ele encontra ali um grupo reunido. E quando eu vejo um grupo reunido, quando a gente lê esse grupo reunido, não é qualquer grupo. São um grupo de pessoas no mesmo propósito. Guarda isso, mesmo propósito. Pedro não foi se juntar com pessoas que ele conhecia com outros propósitos. Pedro não foi para um lugar onde não tinha um negocinho chamado oração. Pedro não foi para um lugar na esquina contar para as pessoas que não estavam nem aí porque ele estava sentindo o que estava acontecendo com Jesus. Não. Pedro, ele diz que assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam, estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração. O primeiro ponto da mensagem que eu quero deixar para você aqui, meu irmão: busque estar com pessoas que estão no mesmo propósito de vida que você. Busque conviver com pessoas que professam a mesma fé que você. Quando a gente vê aqui um grupo reunido de pessoas aqui, são pessoas que estão num propósito único, do bem da igreja, do bem do ministério, do bem de todos ali, do bem das pessoas, que todos têm ali Cristo como centro de vida. E como é bom a gente estar numa igreja que preza isso. Eu agradeço muito a Deus por esse ministério, por isso, por prezar isso. E é maravilhoso ver o que a palavra está me dizendo, e te dizendo assim, que perseveraram unânimes em oração. E hoje o que falta muito nos lares, nas empresas, nas famílias, hoje falta isso. Pessoas que estão fervorosas em oração, pessoas que em todo o tempo estão agradecendo. Lembra daquele negócio de lembrar de tudo que Deus fez? Não deixe de agradecer cada detalhe da tua vida, pelas coisas que Deus tem te feito agora, por exemplo. Quantas vezes talvez você já viu as bênçãos que aconteceram na sua vida, ou na vida de alguém, vamos dizer assim, e essa pessoa não parava de reclamar depois, ou não parava de falar mal de alguém depois. Aí a bênção que você recebe, parece que a gente estava lá, não quero saber dessa bênção. Então Deus chama a gente, mostra pra gente como ali os apóstolos decidiram viver, unânimes no mesmo propósito. Teve batalhas, teve as dificuldades, teve as lutas, teve um monte de coisa depois. Todos foram perseguidos, todos, sem exceção. Mas todos estavam cheios da presença de Deus, felizes, em paz. Isso que importa. Muitas vezes a gente busca tantas coisas da vida, mas a nossa paz ela está longe. Então, quando a gente busca estar unânime em oração com pessoas do mesmo propósito, a gente começa a viver algo sobrenatural na nossa vida. Sobrenatural. As coisas vão acontecendo, as coisas vão desenrolando. E a gente vai vendo que a escolha de uma próxima pessoa para o lugar de Judas, por exemplo, não foi diferente. Eles continuavam em oração. E ainda dizem: olha, para fazer parte desse time aqui, tem que ter uma pessoa com um bom testemunho de vida. Tem que ter uma pessoa que está no mesmo propósito. E às vezes é um erro tão grande, de igrejas, de empresas, de famílias, de amizades, colocar pessoas, permitirem que algumas pessoas entrem, que estão totalmente fora do propósito, sem uma avaliação, sem uma análise, sem uma conversa, sem um tempo de maturação. Eu era muito assim antigamente. Qualquer um podia entrar na minha casa, gostava da festa, gostava de estar cheio de gente.
Adorava fazer uma festa, falava, eu estou chamando, vou chamar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E ela, amor, mas... E ela nunca foi muito a favor, não. E ela tinha razão. Mas a gente vem de famílias diferentes. Até a gente aprender, demanda um tempo. O que Deus ensina eu e você hoje é que as coisas que Ele tem te dado, as coisas que Ele tem feito para você, valorize cada detalhe. Valorize cada detalhe. E não esqueça de buscar estar no mesmo propósito que a sua esposa, que o seu esposo. Que a sua casa ela só vai viver harmonicamente, falando ter a paz que excede todo entendimento, quando Jesus Cristo for a prioridade daquele lar. Quando Jesus Cristo for a prioridade da sua empresa, viu? Do seu negócio, do seu trabalho. Né? Ah, mas meu patrão, ele não é crente. As pessoas que estão lá não são, mas você é. E vai começar com você. Você que vai fazer a diferença falando de Jesus Cristo. E a pessoa que está aqui hoje, sabe o que eu vou falar? Primeira vez que eu chamei ele para sentar numa mesa comigo, ele não parava de falar de Deus. Não parava de falar de Deus. E ele não sabia nem quem eu era. O senhor era pastor, você não era quem que eu era. Mas o negócio dele era falar de Deus. A gente, às vezes, a gente se retrai, sabe? A gente está num lugar que não é... Cara, não dá para falar. Mas sabe o que acontece quando você pede estratégia para Deus e Cristo é o centro da tua vida? Deus ele vai dar sempre a oportunidade para você falar. Seja onde for, pode ser numa reunião de negócios. Pode ser num momento que não tem ninguém, nem o crente lá. Mas Deus vai colocar a palavra na tua boca e vai falar, vai e fala. Mas eu tenho medo. Eu não sei o que eu falo. Aí Pedro vai falar para Jeremias assim, para Isaías, só vai. Deixa aqui o que falar, eu vou pôr na tua boca. Amém. Isso chama-se confiança, perseverança. Vai falar, eu confio com quem eu mando. Deixa Deus usar a tua vida. A gente tem aqui profissionais de várias áreas, fora as pessoas que nos assistem aí, mas de várias áreas aqui. E Deus já não falou isso a primeira vez, já nesses tempos, né? Mês passado Deus falou disso. Para você não parar de falar de Jesus Cristo lá no seu trabalho. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. E posso te falar o que é legal? Nada valeria aqui, ó, se as pessoas não tivessem bom testemunho. Não ia valer nada. Se essa galera que está aqui, ó, está ali em oração, estava lá em oração, e fosse pegar um outro, morreu Judas, vai ter que chamar alguém para fazer parte desse time aqui. Mas alguém para fazer parte desse time aqui vai ter que ter bom testemunho, porque esse time aqui paga um alto preço para ter bom testemunho. É maravilhoso você falar, cara, a minha família está andando no meu propósito. Então a gente vai vendo que o legal é que quando vai entrar alguém, este alguém já sabe que aquelas pessoas ali são crentes mesmo. Porque o testemunho, o fruto vai dizer. Então o fruto de Pedro já não era mais o Pedro lá de trás. Quando a gente olha a vida de Paulo, não era aquele Paulo lá de trás que estava pregando para as igrejas. Quando a gente olha a transformação na vida de todos os homens aqui, a gente vai ver que foi uma escolha de vida deles para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E para isso precisavam ter um bom testemunho. Então Deus me chama e te chama para cada vez mais a gente falar, caramba, quando eu falar de Deus, eu preciso falar sempre com bom testemunho. Porque o que adianta eu falar de Deus, aí sai lá fora eu sou um mentiroso, aí sai lá fora eu sou um sem vergonha, aí sai lá fora eu sou um caloteiro, aí sai lá fora minha vida está toda enrolada.
As pessoas vão falar de mim e falar, ih, aquele cara ali é enrolado. Aí meu, ih, aquele cara é enrolado demais. Ih, aquela moça ali, ixi, eu não faço negócio com ela não. Dá uma cutucadinha de leve quem está ao teu lado, de leve. Dá para não machucar, mesmo merecendo. Cuidado. Fala assim, crente não é enrolado. Crente não é enrolado. Se entrou aqui enrolado, Deus vai desenrolar. Porque eu creio nisso. Aleluia. Então, sabe o que acontece? Não tem como você falar, mas minha vida não tem como ser o meu propósito. Das pessoas aqui dentro de casa está difícil. Mas será que o difícil não é você? Às vezes. Às vezes não é assim. Às vezes não é a nossa teimosia, às vezes dá uma pegada. Às vezes não é o nosso ego que dá uma pegada. Eu posso falar de mim. Para eu poder hoje, né? Foram anos e anos e anos aí. Mas antes, a Daiane eu não estava no meu propósito que ela, espiritual. Mas eu achava que eu estava certo. Se você pegasse Pedro lá atrás, aquele Pedro Turrão, que corta a orelha de soldado para defender Jesus, que fala que nunca vai abandonar Jesus, que está ali naquela pegada frenética, apresentasse aqui agora, qual que ia ser? Os caras iam olhar para ele e falar, aquele Pedro, esse Pedro aí não vai dar certo com a gente não, porque ele é muito brigão, é capaz de, se a gente falar uma coisa contrária aqui, ele pegar uma faca e cortar nós. Pedro precisou passar por um processo. Você precisa entender qual lugar do processo você está. Que ponto que você está? Aí você está no ponto da obediência, de falar, não, estou alinhado com o Senhor. Tem gente que está no momento da preguiça. No momento da preguiça, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue não consegue fazer nada. Não ora na joelha, faz nada. Ah, deve deixar a vida de levar. É o momento da preguiça. Tem outros que estão, eu conheço tudo de Bíblia, sei tudo. E a gente nunca sabe tudo. Aí entram discussões tolas, que a Bíblia vai nos ensinar lá em Timóteo, que nós não devemos entrar em discussões tolas, mas sim apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade. Como obreiro aprovado. Aí você vai vendo, aí analisa aí que ponto que você está. Dá uma pensada aí. Aí eu estou num ponto que eu estou bacana com Deus, cara. Tenho feito o meu balanço diário aí, mas eu dou umas erradas e tal, mas todo dia eu me conserto. Tenho orado pela minha família, tenho orado pelos meus, as minhas atitudes têm sido atitude de crente, tenho vencido a tentação. Eu tenho buscado me esforçar para aprender mais de Bíblia, para aprender mais sobre Deus. É uma autoanálise. Então, se a gente não reconhece, a gente não cresce, esquece isso. De achar que vai chegar a um lugar com Deus, com ego alto, sem humildade, achando que sabe tudo. Com duplo sentido da fé, não vai chegar. E como disse a palavra de hoje, de abertura, sem reconhecer o próprio pecado. O mais bonito de ver o crente é ele reconhecer os seus pecados. É o mais bonito. O mais bonito é a gente reconhecer os pecados e arrepender deles e dar fruto que mostrem arrependimento. E isso é testemunho, cara. Fala, cara, aquele cara lá de trás, o Rafael de antes não é mais o Rafael de hoje. O Ricardo de antes não é o Ricardo de hoje. O Lucas de antes não é o Lucas de hoje. Está falando com o Lucas esses dias disso. E a gente vai vendo as diferenças. A Tânia de ontem é a Tânia de hoje. E assim vai. Por isso que a gente tem que estar sempre recordando as coisas que me trazem esperança. E o que te vai trazer esperança, sabe o que é? São as bênçãos do Senhor na tua vida. As bênçãos de Deus, os livramentos que Ele já fez.
Estava conversando com o doutor Ademar, ele veio contando a história dele. Meu irmão, o homem tem história demais. Aí estava contando a história de onde veio, de onde aconteceu, dos livramentos. Né, doutor? E a gente vê que eu tenho as minhas, você tem as suas. Mas às vezes sabe o que acontece, Rafa? A gente esquece. E a gente parece aqueles caras teimosos, bebê teimoso, criança teimosa. Se não for do meu jeito, não tá bom. Se não for naquela hora, não tá legal. Se não acontecer hoje, tem que acontecer hoje, senão eu fico de bico. Então a gente vai criando expectativas no nosso próprio falso testemunho. Então Pedro, ele precisava aprender para chegar lá. Vamos lá em Pedro, por favor. Abra a Bíblia lá na Epístola de Pedro. Pedro, capítulo 1. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança perseverada nos céus para vós. Peraí, esse é Pedro transformado. Quando a gente vê Pedro lá atrás pregando para milhares de pessoas sendo convertidas, quando a gente vê Pedro pregando dentro de uma cela com João, louvando e adorando a Deus, quando a gente vê Pedro pregando aqui para a igreja, mostrando para a igreja o que é ser cristocêntrico, a importância disso, quando a gente vê Pedro falando, olha, ele nos regenerou para uma viva esperança, sabe o que ele está falando? Ele te transformou, ele te fez novo. Regenerar, transformar, fazer novo. Ele te fez novo. Quando a gente está na presença de Deus e busca estar no propósito que Ele quer que a gente esteja, a gente é regenerado, a gente é transformado, a gente vai sendo capacitado por Deus. Então toda vez que algo te tirar desse centro, toda vez que algo tentar te tirar de tudo que você já construiu com o Senhor, independente do ponto que você está aqui hoje, é momento de atenção. É momento de atenção espiritual. É momento de orar. É momento de dobrar os nossos joelhos. É momento de você entender que batalhas espirituais estão acontecendo na sua vida para você não estar na presença de Deus. Pode ver, toda vez que uma grande bênção acontece na sua vida, eu aprendi isso com um pastor meu lá atrás. Meu filho, sempre que uma bênção aparecer na sua vida, ore, mas ore fervorosamente, porque o inimigo, ele tem a especialidade de tentar roubar a bênção que Deus te deu, ou dizer que aquilo não é bênção, ou diminuir a bênção na sua mente, ou falar que a sua família não serve mais, ou falar que as pessoas que te amam não te amam mais, ou falar que ninguém liga para você, sabe essas coisas? E assim vai. Então, você foi regenerado para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma aliança que jamais acabará. Essa aliança que Jesus fez por nós, a entrega que Ele fez por mim e por você, jamais acabará. Então a gente precisa recordar o significado da cruz. Hoje é um dia especial para isso. Hoje é o dia de Santa Ceia. Hoje é o dia da gente recordar o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. Ah, pastor, mas a vida vai indo, né? E a gente, posso te falar, muitas vezes a gente está esquecido disso, do preço pago por mim e por você. Quando a gente lembra do que Jesus passou e o que Ele fez por mim e por você,
é digno de louvor, é digno de glórias e mais glórias, de toda adoração. Então, quando a gente fala, adore a Deus, quando você ouve assim, me adore. Adore a Ele como você nunca adorou. Se entrega como você nunca se entregou. Não tenha vergonha disso. Não tenha medo de chorar na presença de Deus, de abraçar o irmão na presença de Deus, começar a pegar o irmão e falar, preciso pegar uma coisa de Deus para você. De chegar para sua esposa, chegar para a tua família e pedir perdão pelos erros cometidos. De orar para aquelas pessoas que te perseguem. De orar pelas pessoas que querem mal de você. Quem foi regenerado, quem foi transformado por Deus, está pronto, meu irmão, para vencer todo dia, para a glória de Deus. Já sai de casa nesse propósito. É assim. Aí eu converso com um, converso com outro, converso com algumas pessoas. E é lindo de ver o que Deus faz na vida de vocês. Muito bonito, porque tem hora que as pessoas estão aqui quase desistindo de alguma coisa que Deus colocou ali como bênção. Seja no trabalho, seja na família. Aí Deus te dá um caminho. Aí você obedece aquele caminho, sabe o que acontece? Passa um tempo, você vê aquelas pessoas aliviadas. Porque a Bíblia vai dizer, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim. Então, a gente vai vendo que Pedro vai dizer no verso 3 do capítulo 1 o seguinte: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amoldeis na paixão que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Presta atenção nisso, ó. Como filhos da obediência. Lembra da obediência? De disciplina, lembra disso? Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinha antigamente. E a batalha espiritual está aí, acontecendo todo o tempo para trazer coisas, talvez para a sua vida, que Deus já te tirou de lá. Amém? E olha só o que diz: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Santos em todas as vossas atitudes. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou. Pastor, mas como eu vou ser santo, pastor? Tá muito, tá difícil. A colocação de santo aqui é separado. Lembre sempre do seu ponto de partida, onde você está hoje, com Jesus. E fale, eu decidi viver para Jesus. Todo dia. E todo dia você vai tomar decisões que te levem ao reino. Quando você faz isso todo dia, você está passando por um processo chamado santificação. Então, seja, tudo que me afasta do Senhor não serve mais para mim. Tudo que me afasta de Deus eu não quero para a minha vida. Tudo que me afasta de Deus pode ser, eu já disse isso aqui um monte de vezes, pode ser amigo, irmão, pode ser parente. Se está te afastando de Deus, não serve para sentar na cabeça. É isso. Então a gente vai vendo que Pedro, em 2 Pedro, ele vai dizer, olha que lindo isso. Vai lá em 2 Pedro rapidinho para eu finalizar a mensagem. Verso 3 do capítulo 1 de 2 Pedro. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude.
pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção de paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus. O que você vai aprender em nome de Jesus a cada dia andando com Deus é que você vai estar sempre sendo acrescentado para acrescentar algo. Deus vai estar sempre acrescentando em você algo para você acrescentar algo na vida de alguém. É isso que Pedro se tornou, um canal de bênção na vida de todos aqueles que cruzaram o caminho. Se pergunta: eu tenho sido um canal de bênção? Eu tenho sido um canal de bênção ou só estou pensando na minha bênção? Eu tenho sido um canal de bênção para minha esposa? E aí que pega, porque às vezes eu quero ser canal de bênção lá fora, mas eu não esqueço de ser canal de bênção em primeiro lugar no meu lar, na minha casa, com a minha família. É lá. Não adianta eu querer ser o cara lá fora na rua, mas dentro de casa eu sou péssimo. Um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo companheiro. Aí não dá certo. Então a palavra de Deus está dizendo: ei, em todo tempo Deus está acrescentando na sua vida, para você acrescentar na vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus tem acrescentado muito na sua vida. Muito. Acrescente você na vida de alguém. Permita isso. Ah, mas e aquela palavra diz: é melhor dar do que receber. É verdade. Aprenda a fazer pelos outros. Aprenda. Abre a mente. E você vai ver como é maravilhoso você ser canal de bênção. E vai começar a arder cada vez mais dentro de você isso. Mas comece em casa, tá bom? Não esqueça disso. Comece na sua casa. Comece sendo os filhos aí obedientes mais aos pais. Os pais cada vez mais corretos com seus filhos. E assim vai. Se não, dona Tânia, a vara tem que comer frouxo. Viu ali? Tem vara lá? Tem aquelas varinhas? Você já tomou? Você já tomou uma chinelada? Na nossa época a correção era um negocinho chamado havaiana. E era voadora às vezes, não era? Ela voava. Aí ele pegou essa fase, ele não pegou, ele? Da mamãe? Ai, ai. Você pegou, né, Márcio? Então a gente vai vendo que Deus está fazendo isso na minha vida e na sua. Dando a oportunidade para você ver Pedro como exemplo e falar: olha, Pedro foi um cara que foi usado por Deus, mas ele foi transformado, ele se tornou um canal de bênção na vida das pessoas. Ah, mas as pessoas estão falando de quem você é e às vezes isso te machuca. Fala para a pessoa que está tentando fazer isso que você não está mais lá não. Ixi, eu não estou mais naquele passado não, estou aqui agora, meu presente, sabe quem é? Jesus. Acabou. Porque o acusador, já disse na pregação passada, o acusador não é o Senhor. Se tem alguém acusando você e você está andando com o Senhor Jesus, esse acusador não é o Deus que a gente serve, não é nosso Senhor. Então não se deixa desanimar por algumas coisas que vão tentando tirar você do caminho. Muito pelo contrário, se está tentando te tirar do caminho, é que você está no caminho certo. Jesus sempre é o caminho, Jesus sempre é a verdade, Jesus sempre é a vida. Amém? Então, guerreiros do Senhor, igreja do Senhor, é desse jeito. Acrescentai na vida de alguém que você está sendo acrescentado todos os dias. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aleluia!